Ok, tela está sendo gravada. Compartilhar tela. Ok. Vocês estão vendo aí a tela cheia, galera? Tá, tô aqui com um troço de teste aqui. Ficou com o celular aberto do lado para ver a pergunta de vocês, o chat, porque no computador daí eu não consigo ver, né? Mas então tá. Galera, hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula passada, né? A aula de Brasil Colônia ainda. E que nem eu falei, se tudo der certo, a gente vai ter 4 aulas de Brasil Colônia. O meu objetivo é dar 4 aulas. Talvez tenha uma quinta, porque é bastante conteúdo. Mas também, né, é melhor a gente dar as coisas com calma do que dar tudo correndo e daí chegar no final do ano, chegar a prova e daí a gente não olhou algo que poderia ter caído, que caiu. Então vamos com bastante calma. Agora, a gente continua aqui na nossa terceira linha aqui de Brasil Colônia, 1530 até 1822, mas a gente vai progredir um pouquinho. Vamos ver algumas características mais fundamentais desse período, ok? E na aula passada a gente viu que a organização política da colônia ela vai se dar de duas formas, né? Ela vai ter as capitanias hereditárias, que vão ser modos bem descentralizados de organizar aqui o território do Brasil, e vai durar muito pouco, vai durar 14 anos mais ou menos, e vai durar pouco justamente porque não vai dar muito certo. Basicamente o que o governo português vai fazer vai ser quebrar o Brasil em vários pedacinhos, dar um pedacinho para cada pessoa, cada lorde, cada capitão donatário, que era o nome das pessoas que recebiam esses terrenos, e daí tu te vira, né? Tu dá o teu jeito, dá teus pulos, tenta tirar algum lucro desse local, tenta povoar esse local, mas como era algo muito descentralizado, essas capitanias ficavam muito frágeis, né? Elas ficavam muito frágeis a ataques de outras potências, a França, a Inglaterra, a Holanda, ficavam também muito fragilizadas contra possíveis revoltas indígenas, que eram muito frequentes na época, e não conseguiam organizar a sua economia para evitar contrabando. Então tinha muito engenho aqui, muito comerciante, muito explorador que vinha aqui e não pagava os tributos necessários a Portugal, porque não tinha como fiscalizar todo o território. Sabe? Era muito descentralizado mesmo. E conforme essas capitanias elas vão falhar, o governo de Portugal vai instituir governos gerais aqui no Brasil, que aí sim vai ser algo muito mais centralizado e um pouco mais próximo do que a gente tem hoje. Okay? Então, qual é a ordem de hierarquia de um governo geral? Então vai ter o rei lá de Portugal, que vai estar no comando de tudo, como normalmente ele estava. Aqui no Brasil a gente vai ter um governador geral. Isso aqui às vezes vai ter algumas mudanças. Às vezes vai ter um governador geral do Brasil inteiro. Às vezes vai ter 2 governadores gerais. Vai ter um governador geral ali da parte norte, nordeste, e um governador geral aqui para a parte sudeste. Sempre nos eixos Salvador, que vai ser a grande capital de lá, e o Rio de Janeiro, que vai ser a capital aqui mais perto da gente, mais perto do sul. Okay? As capitanias hereditárias ainda vão existir, elas não vão deixar de existir, mas tu vai ter esse governo geral acima delas. As capitanias hereditárias elas vão ser o que hoje para a gente é o Estado. Né? Então, os capitães donatários, os governadores regionais ainda vão estar ali, só que vai ter o governador geral acima deles. E abaixo dos capitães donatários, dos governadores, dos estados, por assim dizer, vão ter as câmaras municipais ou as câmaras dos homens bons, que vão governar as vilas, as cidades que vão ser fundadas nesse período, ok?
assando. Então, as grandes características dessa fase de governo gerais vai ser a centralização política e o maior povoamento e controle do território. Então, agora as pessoas vão ir para o território brasileiro com muito mais força e vão começar a fundar cidades onde antes apenas tinham vilas, tinham pequenos povoadinhos. E uma coisa que me lembrou agora de falar para vocês. Na primeira aula que a gente teve, a gente falou de como o Brasil é uma grande construção, né? Ele foi construído ao redor de séculos, ao redor de muitos processos. E, na verdade, o modelo de Brasil que a gente tem hoje, ele é muito mais um modelo dos anos 1800. O Brasil de hoje, ele começa a se formar do jeito um pouco mais familiar para a gente lá nos anos 1800. Então, nessa época, por mais que a gente chame de Brasil, por mais que eles chamavam de Brasil, pode aparecer na prova de vocês como América Portuguesa. Isso é algo que o Enem adora. O Enem adora falar de América Portuguesa, que na verdade é o mesmo nome, que o mesmo período que a gente chama de Brasil Colônia. Então, Brasil Colônia e América Portuguesa é a mesma coisa. Vocês já sabem que ele está falando de Brasil Colônia, ok? Tranquilinho? Então, às vezes, vocês vão me ouvir falar em América Portuguesa, porque na realidade é a mesma coisa. Nesse momento aqui da colônia, o Brasil ele vai ser um grande puxadinho de Portugal. Ele vai ser um pedaço das posses do Reino de Portugal. Então, chamar de América Portuguesa, na verdade, é o mais correto, né, do que chamar de Brasil Colônia. Ok. Com os governos gerais, com o aumento, né, da urbanização, da chegada de pessoas aqui no Brasil, ou melhor, na América Portuguesa, a gente vai ter também um aumento muito grande da escravização africana. Um forte aculturamento, forte aculturação, agora eu não sei qual é a palavra certa, dos povos indígenas. Ou seja, esses povos vão ser puxados para dentro da sociedade europeia para tentar se europeicizar, acho que esse é o nome certo, que vai ser algo que a gente vai falar nos próximos slides. O porquê que se escravizou tanto os povos africanos, e os povos indígenas também se foram escravizados, mas se aculturou muito os povos indígenas. E aqui chegou o slide que vai tomar, acho que metade dessa aula, gente. Que essa aula a gente vai falar sobre a escravidão. Não exatamente de algo factual, assim, a escravidão começou tal ano, daí terminou tal ano. Vamos falar aqui de características, de motivos, entre aspas, da escravidão. E por que ela é tão forte aqui no Brasil e não tanto em outros lugares ou também em outras épocas. E aqui a gente já começa com uma caracterização. Diferente da escravidão clássica, a escravidão moderna tinha fortes características raciais e objetificadoras. O que é escravidão clássica e o que é escravidão moderna? O que eu estou falando aqui de duas escravidões? Eu não sei que matéria vocês estão vendo em História Geral. Alguém pode me jogar no chat? Vocês estão vendo o que? Vocês estão vendo Egito. Tá, beleza. Nas próximas aulas, prevejo Egito, Mesopotâmia. Não, é tranquilo. É o que eu imaginei que vocês estivessem vendo mesmo. Nas próximas aulas, vocês provavelmente vão ver Grécia. Vão ver Roma, que eram sociedades que tinham muitos escravos. Eles se baseavam muito na escravidão, mas mesmo nessas sociedades que se baseavam muito na escravidão, a escravidão era uma parcela muito pequena do que eles usavam como mão de obra. A maior parte da mão de obra era mão de obra livre. E a escravidão clássica, ela não é parecida com a escravidão moderna, a escravidão que aconteceu aqui nas Américas, porque ela não tinha características raciais e objetificadoras. O que significa? Motivos para tu ser escravizado na Grécia ou em Roma. Primeiro motivo, dívidas. Tu contraiu alguma dívida com alguém, não conseguiu pagar, e daí vocês, com a ajuda ali de algum juiz, alguma autoridade da cidade, entram em um acordo, com muitas aspas, para tu ser escravo de uma pessoa que tu está devendo dinheiro, até tu quitar essas dívidas. Esse é o primeiro motivo, escravidão por dívidas. Segundo motivo, escravidão por crimes. Tu comete algum crime na sociedade
e a tua pena, por algum motivo, é ser escravo. Ok? Esse é o segundo motivo. E o terceiro motivo para tu ser escravo na Grécia e em Roma é tu ser um prisioneiro de guerra. Então, as sociedades entravam em guerra com algum outro lugar, capturavam prisioneiros, levavam de volta para a sociedade, e aí eles viravam escravos. Esse é o terceiro motivo, ok? Por que isso é diferente, né, da escravidão aqui das Américas? Primeiro, porque eles não tinham a ideia de raça. Eles não tinham... Travou... Voltou? Voltou, vixe? Oi, oi, oi. Voltou. Gente, onde é que eu parei aqui? Eu não sei se caiu aqui minha internet, mas... Estamos ouvindo. Onde é que eu parei de falar? Prisioneiros de guerra. Estranho isso. Que é que a internet, né, pessoal? A internet, ela é um pouco sentimental. Ok. Escravidão moderna. Voltando. 3 motivos: escravidão por dívidas, escravidão por crimes e escravidão por prisioneiros de guerra. Tu entra em guerra com um determinado povo, tu é capturado, depois da batalha é levado de volta à cidade do teu captor e vira escravo ali. Ok? E isso já é algo muito diferente da escravidão moderna, escravidão que aconteceu nas Américas. Os gregos não tinham uma ideia de raça, eles não tinham a ideia de que racialmente um povo era superior ao outro. Os gregos, eles se achavam superiores, sim, mas a superioridade na cabeça dos gregos estava muito mais a ver com a cultura. Então eles se achavam superiores aos outros povos, mas porque eles achavam que a cultura deles era superior, não que eles achavam que a raça deles era superior. E isso é algo que na escravidão moderna é muito forte. A ideia de que a humanidade é dividida entre raças, em espécies, e que uma é mais evoluída, mais forte, mais desenvolvida do que a outra. Outra diferença da escravidão clássica para a moderna é que lá o escravo ele não era tratado tanto como objeto quanto vai ser agora na escravidão moderna. O escravo ele era tratado mais como um estrangeiro, judicialmente falando, né, pessoal? Ele era muito mais tratado como um estrangeiro, como alguém que imigrou para dentro daquele país, mas não tanto como um objeto. Claro, existiam vendas de escravos, né? Eles eram tratados como objetos nesse quesito, mas eles não eram tratados como mercadorias tão forte como foi aqui nas Américas. Yuri, tu colocou aqui mestiço com uma interrogação. Eu não entendi muito bem a tua pergunta. Pode elaborar ela um pouquinho mais? Gente, entenderam um pouco a diferença entre a escravidão na Grécia Antiga e a escravidão aqui nas Américas? A escravidão moderna aconteceu só nas Américas? Amanda Reis perguntou. Não, mas a maior parte dos escravos que vieram do continente africano foi para cá. Eu não lembro agora os números exatos, mas está na base dos 90%, 95%. Existiam escravos que eram enviados lá para a Europa ou para algum outro lugar do mundo, mas era uma minoria. Aqui na América era onde eles foram enviados com a maior força, né? Inclusive existe até para onde os portugueses iam, eles levavam escravos. Isso é o que tu pode imaginar dessa época. Assim, para onde eles iam, eles levavam escravos. Então, quando os jesuítas, os portugueses iam para a Ásia, quando eles iam até para o Japão, que os portugueses tentaram colonizar um pouquinho o Japão, tem escravos negros que foram para esse país, e até existem histórias bem interessantes da vivência dessas pessoas. Yuri, eu vi em um filme chinês que eles chamavam alguém que não era do povo deles de mestiço. Queria saber se isso se aplica a eles também. Sim, se aplica a eles também. Na verdade, a palavra mestiço, ela tem muitas conotações, né? Ela não necessariamente
se trata apenas de raça, de biologia. Pode ser um mestiço cultural mesmo, uma pessoa que está entre dois povos, que foi uma mistura de duas culturas, duas religiões, duas sociedades, e é chamado de mestiço. Mas nessa época, a partir dos anos 1400, a partir dos anos 1500, é que a ideia de raça, a ideia de diferenças biológicas separando um povo de outro, que vai tomar bastante força, né? Tudo entendido aqui na questão dos gregos, romanos e a diferença para a escravidão moderna. Lembrando, a gente chama de escravidão moderna porque foi a partir da Idade Moderna, ali dos anos 1500. Hoje em dia, existe escravidão em alguns pontos do mundo, mas é bem menos aceita, né, do que nessa época, onde ela era a norma para a economia mundial. Então, escravidão moderna que a gente está falando é escravidão aqui dos anos 1400, 1500 até os anos 1800, ok? Isso aqui também é um spoiler das aulas de geral que vocês vão ter. Mas essa escravidão ela vai ser complementar ao mercantilismo e ao sistema capitalista emergente. Ou seja, nessa época, nos anos 1500, 1600, 1700, a escravidão vai ser lucrativa para os grandes burgueses, para os grandes reis absolutistas, e ela precisa existir nesse momento para eles. Isso aqui é muitas aspas, tá, pessoal? Precisa aqui na lógica deles, tá? Então, se eles querem controlar o mundo, eles precisam de escravidão. E eles já vão experimentar a escravidão na Ilha de Madeira, os portugueses, que vai ser, na verdade, um grande experimento, um grande local de testes, onde eles vão tentar plantar cana, onde eles vão tentar colocar escravos para trabalhar para eles. E aí, com base nesses testes, eles vão passar isso para o Brasil e para transformar o Brasil realmente nessa produção canavieira que se tornou depois. Aproximadamente 12 milhões de africanos foram escravizados e traficados da costa africana entre 1500 e 1850. E 40%, mais ou menos 5 milhões, né, foram para a América Portuguesa, ou seja, aqui para o Brasil colônia. Teve muito escravo que foi para os Estados Unidos, foi ali para a região do Caribe, mas o grosso mesmo, a maior parte, né, foi para a América Portuguesa. Nathalie Rocha perguntou: quando os senhores engravidavam as escravas e as crianças nasciam brancas, a criança era escrava também ou não? Essa é uma pergunta muito interessante porque existe até novela, né, sobre isso, né? A escravizaura, ela é basicamente esse plot, essa sinopse. Mas dificilmente quando o senhor engravidava uma escrava, a criança nascia branca, ela nascia, como o Yuri falou ali em cima, mestiça, né? Ela era vista como mestiça. Então, as crianças que nasciam de um senhor branco com escravas, quase sempre não eram reconhecidas por ele, continuavam sendo escravas. Eram, como a Mariana falou ali, filhos bastardos. Eles não assumiam, né, essa criança. E a Amanda falou, é o que chamavam de mulato, né? Na verdade, existiam muitas nomenclaturas, né, para esse tipo de coisa, que não é muito relevante se a gente para entender. Mas, por exemplo, a mistura de brancos com negros era mulato, a mistura de indígenas com negros era caboclo. Então, eles tinham vários nomezinhos para determinar essas diversas misturas, né, essas diversas miscigenações. Mas, hoje em dia, isso bem que caiu. Hoje em dia, o pessoal não se atenta muito a esses detalhes. Exatamente. Mulato vem da junção de mula com cavalo. E é um termo muito horrível, é um termo muito pejorativo, justamente porque eles tinham naquela época a ideia de que eram duas espécies diferentes. Então, para eles, a mistura
de um branco com um negro, ou de um negro com um indígena, era a mesma coisa que tu misturar duas espécies de animais diferentes, que já é algo muito horrível para início de conversa. Né? Alguma questão, pessoal? Alguma outra dúvida? Podem mandar ali. Kailane mandou meu pai, realmente. Natalie perguntou, e esses sobrenomes da Silva, dos Santos, tem a ver com escravidão? Porque Silva era tipo o nome dos senhores. Sim, muitos nomes dos escravizados vieram do seu senhor. Inclusive nomes portugueses, nomes italianos, alemães. A maioria dos escravos, quando vinha para cá, eles não tinham sobrenome. Eles eram quase sempre associados à sua região. Então, fulano Angola, fulano Congo, fulano Moçambique. Então, e às vezes, quando eles falavam com outras pessoas, eles falavam, eu sou fulano Congo do senhor X, do senhor Flores, Campos, que nem o Gustavo ali citou alguns exemplos. Então, eles sim acabaram adotando os nomes dos seus senhores, porque eles perderam essa ancestralidade, né? Perderam essa origem. Yuri, o senhor, um dia viu um vídeo que o termo minha nega, hoje em dia é usado carinhosamente, né? Se referindo a alguma namorada, enfim, pejorativos. Sim, hoje em dia a gente tem visto alguns termos que de início parecem meio inofensivos, né? Mas que trazem uma história bem pesada, né? Então a gente tem que pensar um pouco, né, antes de falar algumas coisas. E um exemplo que eu uso muito, nada a ver com a história agora que a gente está falando, tá, pessoal? Mas um dos temas que eu mais estudo na faculdade é o Holocausto. E o verbo judiar é um verbo que os judeus acham pejorativo, porque é basicamente tu falar tratar como um judeu era tratado. Né? Então, alguns termos que a gente nem pensa que podem ser pejorativos, na verdade são, né? Então, criado mudo, por exemplo, o criado mudo é em referência àquele escravo que ficava ali quietinho, só recebendo ordem do seu senhor, fazer nas coxas, né? Denegrir. Deixa eu ver o que a Mariana falou. Exato, a Mariana falou uma coisa muito interessante. As pessoas que vieram dos países europeus ali, da Itália, da Alemanha, até no meu caso aqui, que Borowski é polonês, a gente tem a noção de onde que a nossa família veio, né? Já as pessoas que estão aqui por causa da escravidão muitas vezes não sabem de onde veio a sua família, de qual região ali do continente africano. Por isso que hoje até é muito famosinho aqueles testes de DNA, né, que tu descobre exatamente da região onde os teus genes vieram. Isso é um negócio muito interessante, a ciência sendo bem útil pra gente. O Yuri, ele colocou boçal. Boçal era o nome que era dado aos africanos que recém tinham chegado aqui na América Portuguesa, que não sabiam língua, que não sabiam nada, que estavam totalmente perdidos aqui no território. Então, boçal era esses tipos de escravizados. Aqueles que já tinham vivido aqui há algum tempo, que já estavam mais acostumados, eram chamados de ladinos. Ok? Peste negra, uma certa... Sim, tem muita coisa, pessoal, que acaba com um negro no final, que é bem pejorativo. Peste negra é um exemplo mais certo, a peste bubônica, por mais que ainda falem peste negra, não é o correto. Hoje a gente tenta evitar esse termo. Lista negra, mercado negro, o negro é sempre visto como algo negativo, como a Júlia Mello falou. E tem até um vídeo do Muhammad Ali, que eu vou postar ali no grupo de vocês, que ele fala muito sobre isso. Isso é muito legal. É um vídeo que ele fala sobre como a palavra negro ela é usada com muita carga negativa, né? Mas assim, que nem a Amanda falou ali, muitos consideram correto chamar de preto. Isso é o que dentro mesmo da comunidade, do movimento negro, é um debate. Né? Eu sei que a gente vê às vezes nomes muito famosos, até o Babu, por exemplo, lá no BBB ano passado,
ele falou sobre isso, mas isso é algo que ainda é muito debatido, até porque tem todo um movimento que se chama de movimento negro, né? Então eles pegaram esse nome e ressignificaram, né? Para eles não é algo tão pejorativo, então é algo que ainda tem muito debate. A Audrey falou que a peste negra tinha esse nome porque a pessoa infectada ficava com a extremidade preta, e realmente isso acontece, mas isso é algo muito particular aqui da América, o jeito que a gente chama essa doença, né? Outros países chamam de uma forma um pouco mais imparcial. E a Kailane falou: Sora, eu já ouvi que uma guria fez uma festa de 15 anos com o tema de escravidão. E olha como as pessoas brincam com o assunto, né? E isso é algo muito bizarro de pensar. Inclusive, na aula passada, eu coloquei uma frase do Emicida, né, no final da aula, e eu gosto bastante dele, eu gosto bastante das músicas deles. E ele tem uma outra frase que eu até pensei em colocar, mas ele fala: a dor dos judeus choca, a nossa gera piada. E é bem isso mesmo que a Kailane falou. Tem gente até hoje que trata isso como uma piada, como algo não tão grave assim. Já vi festa assim de Floripa, assim, essas coisas de navio, festa navio negreiro. Já vi até lá na... como é que é o nome da rua? Lá na Cidade do Brasil, não tem acho que é um motel senzala, eu acho, que é um negócio muito absurdo, sabe? Tu não iria numa festa com tema Holocausto, tu não iria numa festa com tema Auschwitz. Então por que tu iria em algo com essa temática, né, da escravidão, que é uma... Não dá para relativizar, né, pessoal? A escravidão foi uma das maiores atrocidades que a humanidade já viu, né? Em termos de número, foi a maior atrocidade, né? Então, claro, o Holocausto lá da Segunda Guerra choca porque foi algo muito rápido, né? Foi algo industrializado. Mas, em termos de número, a escravidão e também o extermínio que os indígenas sofreram são as maiores atrocidades da humanidade. Sim, Mariana, a Kelly do BBB disse que o tema da festa dela iria ser Black Lives Matter. E, gente, isso não é um tema de festa, é um tema de luta, né? Vamos pensar um pouco, né, sobre essas coisas. Mas, enfim, fica com essa frase do Emicida, assim, porque a dor de algumas pessoas pode chocar e outra dor pode ser minimizada, né? Pode gerar piada. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Teminha leve hoje. Certo? Galera, se alguém não tem algum outro comentário para fazer sobre os slides passados, a gente vai seguir. E agora eu vou tratar aqui um pouco sobre os, entre aspas, muitas aspas, pessoal, muitas aspas, dos motivos da escravidão. Um dos motivos mais absurdos que eram ensinados até pouco tempo nas escolas era esse que eu coloquei nos slides, que é um motivo meio que para limpar a barra dos portugueses e jogar a culpa toda nos indígenas e nos povos africanos. Então, qual era o mito do motivo da escravidão? Vou tomar um cafezinho aqui que eu já tô falando errado já. Eita. O mito era: o indígena era preguiçoso, ele não era um povo preparado para a escravidão, e Portugal foi obrigada, coitada, a buscar escravos na África, já que o africano era mais trabalhador e era um povo mais próprio para a escravidão. Gente, acreditem ou não, isso era uma explicação válida até poucas décadas atrás, e alguns lugares ainda do Brasil ainda ensinam isso, o que é algo completamente absurdo, né? Isso aqui não tem nenhum fundamento. Hoje a gente sabe que não existe nenhum povo mais ou menos próprio para a escravidão, né? Nenhum povo é próprio para a escravidão. E Portugal não foi nem um pouco obrigada
a buscar escravos, ela buscou porque ela queria, porque ela tinha esse desejo de possuir escravos. Então, essa justificativa, ela tira de Portugal e joga a culpa toda nos próprios escravizados, né? Então, quais foram, entre aspas, os motivos reais para os africanos serem escravizados nesse período e os indígenas não tanto? Tinha tanto indígena aqui nas Américas, por que Portugal não escravizou esses povos? Na verdade, pessoal, os indígenas foram sim muito escravizados. Eu citei ali que 1530, mais ou menos, começaram a colonizar aqui o Brasil, e a escravidão africana só vai começar a bombar mesmo em 1570. Então ali tu tem uns 40 anos em que a escravidão indígena ela vai tocar toda a economia brasileira. Então os indígenas foram sim muito mais escravizados do que a gente pensa, né? Mas alguns motivos pelos quais foi mais complicado escravizar os povos indígenas. Primeiro, a Igreja Católica, ela viu os povos indígenas como um grande potencial de catequizar. Então, eles estavam perdendo fiéis lá na Europa, eles viram os indígenas aqui como uma grande manada de fiéis que eles poderiam catequizar. E eles fizeram muita pressão para Portugal e para a Espanha não escravizar os indígenas, e mesmo assim, eles escravizaram muito. Mas quando os indígenas eram escravizados, eles traziam para os seus senhores muito mais prejuízo. Por quê? Porque eles conheciam o local, eles conheciam o terreno. E daí, quando eles fugiam, eles tinham muito mais sucesso. Lembra ali do boçal que foi falado ali no grupo, né? O africano que recém chegou ao continente. Ele não sabe a língua, ele não sabe o terreno, ele não conhece nada daqui. Então, ele tem muito mais dificuldade em fugir e conseguir estar fugido do que os indígenas. Okay? Por que a igreja queria tanto catequizar os indígenas? Porque nesse momento, quanto mais fiéis tu tem, mais poder tu vai ter. Mas tu pode pensar, beleza, fiéis nessa época, o que vai te dar de extra, assim? O que vai te dar de poder? A igreja, como ela catequiza os indígenas, ela vai ser durante muito tempo a maior potência aqui nas Américas. E ela vai ter mais terras do que a maior parte dos senhores, ela vai ter mais dinheiro do que a maior parte dos senhores, porque na realidade, quando a igreja ela pega os indígenas e leva eles para as missões, que a gente vai falar na próxima aula, ela está, de certa forma, escravizando eles, né? Ela está catequizando eles, ela está ensinando os costumes europeus para eles, mas ela está explorando também a força da mão de obra desses povos. Então, a igreja queria os indígenas para si. E aqui o segundo ponto, né? Eles tinham mais sucesso nas fugas. E, por fim, a escravidão africana ela vai trazer um enorme lucro e poder para Portugal. E é esse o grande motivo. Por que Portugal escravizou os africanos lá na costa da África? Porque dava dinheiro, porque dava poder. Eles não apenas vendiam aqui para o Brasil, eles vendiam para a América Espanhola, eles vendiam para a América Inglesa, lá em cima, para os Estados Unidos. Então Portugal viu nisso uma grande oportunidade de negócios. Não foi porque os africanos eram mais propícios à escravidão, não, isso é besteira, isso é um absurdo. Simplesmente porque poder, dinheiro, lucro. Certo, pessoal? Só que algumas imagens, tá? Aqui do lado esquerdo, uma imagem dos territórios onde mais se capturou escravos, né? E dá para ver que é um local bem extenso, né? E cada localidade aqui, cada corzinha é uma cultura diferente. Então, quando a gente fala ali dos escravizados, dos povos que vieram da África, eles não são uma unidade. Do mesmo jeito que os indígenas não são uma unidade, assim que tu pode chamar, o povo indígena. Não, existem milhares de povos indígenas. Existem milhares de povos no continente africano.
Então, muitas vezes, quando um senhor iria comprar um escravizado ali no porto, no mercado de escravos, ele queria um escravo de cada região. Ah, eu quero esse escravo dessa região, esse escravo da outra, porque isso ia dificultar os dois conversarem, os dois planejarem uma fuga. Então, era melhor para eles saberem de qual região o escravo tinha vindo para que comprassem, né, um de cada uma para evitar fugas. Mariana Medeiros. Sora, antigamente, em guerras, o povo que perdia ficava como escravo dos que ganhavam. Isso não tinha a ver só com cor. Tinha. Que nem eu falei da Grécia, né? Tinha muito mais a ver com uma superioridade cultural do que com a cor. Tanto que vira e mexe lá na Grécia, eles se escravizavam com base na guerra que estava acontecendo no momento. E era todo mundo da mesma cor, era todo mundo da mesma etnia, por assim dizer. Só que, sei lá, os espartanos se achavam superiores aos atenienses, que se achavam superiores a outro povinho lá. Então, isso tinha muito mais poder na hora de decidir assim qual povo era superior ao outro do que a cor. Ok? E aqui, pessoal, na direita tem uma planta de um navio negreiro, ou como era muito chamado na época, navios tumbeiros, porque boa parte das pessoas que viajavam aqui nesses navios acabavam morrendo. Eram navios muito precários, eles priorizavam o espaço, então tinha um espaço minúsculo para essas pessoas se acomodarem, tinha um nível de comida também minúsculo, então muitas morriam de fome, de inanição, e muitas morriam de doença, porque pega uma doença aqui, a maioria se infecta. Então, nesse momento, os europeus estão muito mais preocupados em transportar a maior quantidade de escravos possível do que com a saúde dessas pessoas. Na verdade, eles não estão preocupados com a saúde dessas pessoas nunca vão estar. Mas eles vão tentando diminuir essas coisas, até porque eles veem os escravos como uma mercadoria, eles veem isso como dinheiro. Então, quanto menos escravizados eles perderem nessa viagem, mais lucro eles vão ter. Como os portugueses conseguiam os escravos dentro do território africano? A Eduarda Rodrigues perguntou. Existiam muitas técnicas que eles tinham para conseguir capturar esses povos, né? Os portugueses, eles fundaram deixa eu ver aqui. Aqui nessa parte coloridinha, eles fundaram muitas feitorias, que na verdade é um grande porto. E essas feitorias eram de onde saíam expedições para o território para literalmente sequestrar pessoas. Eles entravam no território para sequestrar pessoas, quanto mais pessoas eles sequestrassem, ótimo. Eles também tinham acordos com líderes locais para compra de escravos. Mas, quando a gente fala aqui de escravidão dentro da África, é muito mais próximo daquela escravidão grega, né? Os africanos, eles não se escravizavam por cor ou por uma superioridade, eles se escravizavam por dívida, por um crime, por guerra. Vários povos africanos guerreavam entre si, daí capturavam o povo perdedor, se tornava escravo, e daí os portugueses iam lá e compravam esses escravos, né? Que inclusive eu vou explicar para vocês uma das grandes como é que é o nome? Grandes moedas de troca que existiam nessa época, que eram o fumo e a cachaça. Eram tão valiosas quanto o açúcar, por incrível que pareça. Ok? Mas aqui, pessoal, vamos chegando aqui no Brasil. Putz, Sora chamada. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Chamadinha, pessoal. Desculpa a demora, esqueci de mandar. Mas tá aí. Eu falei da cachaça, Samuel, porque assim, a cachaça nesse momento, ela vai ser um produto muito valioso.
Do mesmo jeito que o açúcar ele vai ser sinônimo de riqueza, a cachaça e o fumo vão ser coisas muito valiosas para a sociedade, porque era muito difícil de fazer, muitas poucas pessoas conheciam. Então, isso vai ser uma moeda de troca muito grande no tráfico negreiro. Mas beleza, chegando aqui no Brasil, a gente vai ter dois eixos, dois grandes eixos, que era a Casa Grande e a senzala. A Casa Grande vai ser a moradia do senhor de engenho, onde vai se concentrar o poder, e a senzala vai ser a moradia dos escravizados, que vai ser extremamente precária e insalubre. A Casa Grande vai ser sempre exuberante, vai ser um reflexo da riqueza do senhor de engenho. Já a senzala vai ser o mais precário possível. Não vai ter janela, não vai ter luz. Tudo isso para evitar que os escravizados fujam, né? Porque se tem janela é mais fácil de fugir, se tem alguma fonte de luz ali. Então, o objetivo da senzala é simplesmente prender essas pessoas no horário ali de dormirem no final do dia. E o regime da escravidão vai ser um regime de terror e tortura. Okay? O terror, aqui no que eu falo, são as chibatas constantes, as torturas físicas constantes e as torturas mentais, né? Imagina o que deve passar na cabeça de uma pessoa que passa por uma situação dessa magnitude. E eu gosto de usar essas palavras aqui, terror e tortura, porque às vezes a gente fala, tipo, os escravos, eles sofriam muito. Mas parece algo meio abstrato pra gente. Sofrer, tem um monte de gente que sofre, mas isso aqui é terror, isso aqui é tortura, isso aqui é algo inimaginável. Ok, pessoal? Viver a vida inteira preso, trabalhando compulsoriamente, não tendo como fazer nada. Tu não tem nenhuma ação, não tem nenhuma autonomia possível. Isso não tem outra palavra que não seja terror e tortura. E a escravidão ela vai estar presente na vida brasileira durante todo o período colonial e durante todo o período imperial. Só um ano do Império que não vai ter escravidão. Inclusive, a gente vai falar um pouco melhor desse um ano quando a gente chegar na matéria, ok? Pessoal, 10 minutinhos. Vamos tentar dar um gás aqui para falar pelo menos do açúcar e da cachaça de Samuel, né? Porque o Samuel, falei cachaça, já ficou feliz. Gente, economia. Por que o Brasil funcionava? Por que o pessoal queria tanto cultivar aqui o açúcar, cultivar aqui o fumo, a cachaça? E por que eles queriam tanto a mão de obra para abastecer esse sistema? A gente tem um nomezinho que ficou muito famoso, que é o sistema colonial. E esse sistema colonial ele vai ser baseado num comércio triangular. Eu sei que vocês estão olhando esse slide aqui, mas eu vou pular rapidinho. Comércio triangular é tu se basear nessas três coisas: a metrópole, a colônia e ali a costa africana. A costa africana ela vai fornecer a mão de obra, né? A colônia vai usar esta mão de obra para fabricar matéria-prima, mas não vai produzir muita coisa elaborada. Vai mandar esta matéria-prima para a metrópole, ali o verdinho, e a metrópole sim que vai pegar a matéria-prima, vai produzir algum produto mais elaborado e vai revender até o mundo inteiro. Isso tinha um monopólio muito grande, ou seja, a colônia, na maioria das vezes, não poderia fabricar coisas e vender internamente. Não tinha um mercado interno, não tinha uma indústria interna. A colônia produzia, mandava para a metrópole refinava e daí a metrópole vendia. Se tu quisesse comprar algo, tinha que ser importado da metrópole. Tu não podia comprar de um produtor local. Ok? Então, isso que a gente fala de monopólio. Tu não pode comprar de outra pessoa a não ser a tua metrópole. Eu quero comprar da Espanha. É metrópole também, mas não é a minha metrópole, então não posso. Eu quero comprar da Inglaterra. Não posso. Eu posso comprar apenas de Portugal. Ok? E isso vai ser um grande estopim para uma grande revolta lá na frente, porque eles vão olhar e pensar, poxa, a Espanha vende mais barato, os ingleses vendem um negócio melhor, mas por que a gente é obrigado a comprar de Portugal? E daí vai gerar revolta, vai gerar conflito, ok? 10 minutinhos, açúcar, pessoal, açúcar.
o açúcar ele vai ser o centro da economia aqui do Brasil durante os séculos XVI e XVII. Ou seja, anos 1500 e anos 1600, ok? A economia do açúcar vai ser focada no litoral nordeste. O nordeste vai ser o foco disso aí, da produção, mas ela vai existir sim em todo o país. E ela vai ser uma agricultura de monocultura, ou seja, vai produzir 95% o açúcar. Okay? Até pode produzir algumas outras coisas para o pessoal comer aqui, né? Porque só de açúcar as pessoas não vivem. Precisa de precisa de carne, precisa de mandioca, que era algo que o pessoal comia muito naquela época. Milho. Mas 95% da produção era de açúcar, ok? Por isso que a gente fala de monocultura. E era complementada pelo fumo e pela cachaça. Por que que isso era uma complementação? A cachaça, ela era criada a partir do processo de refinamento do açúcar, né? Até o nome da pinga, já ouviram falar de pinga? Pinga vem da produção do açúcar. Quando tu fervia ali o açúcar, quando tu fervia essa mistura, o álcool fermentava ali e essa cachaça, essa pinga, condensava no teto e ficava pingando nas pessoas, né? Por isso que aí vem o nome pinga. E isso vai ser muito importante junto com o fumo, porque vai ser muito valioso e vai ser uma grande moeda de troca lá para a África. Os comerciantes escravos, eles vão vir para cá, trazendo os escravos, vão vender para os senhores de engenho e vão comprar fumo e cachaça. Daí eles vão voltar para o continente africano e ali vão trocar o fumo e a cachaça por mais escravos. E daí eles fazem o movimento de novo. Porque lá no continente africano eles não tinham fumo nem cachaça, era algo que eles não dominavam essa produção. Ou pelo menos não dominavam tanto, em tanta quantidade quanto aqui no Brasil. A mão de obra ela vai ser escravizada, como já falamos, e a economia vai se basear em latifúndios, que é, como eu falei aqui, grandes parcelas de terra por um dono só, que a coroa vai doar. E até hoje isso é um grande problema do Brasil, né, pessoal? A gente tem muito espaço sendo na posse de pouquíssimas pessoas. Hoje o Brasil ainda é um país latifúndios, em que a maioria tem pouca terra e a maioria tem pouca terra e a minoria tem muita terra, né? É que quando falo de minoria e maioria, meu cérebro de humanos ele para de funcionar. Ok? Mas o açúcar então vai ser o grande centro, né, da economia brasileira durante esses 2 séculos. Nathalie, agricultura de monocultura é quando tu foca a tua produção apenas em um produto, ok? Que nesse caso vai ser o açúcar. Mas para vocês terem noção, pessoal, de quanto Portugal controlava a coisa, o quanto aquele pacto ali colonial ele vai ser forte, vai ter momentos em que vai até faltar açúcar na colônia. Chega a ser meio absurdo, né, isso. Mas por quê? Porque o açúcar ele era produzido quase todo para ser enviado para Portugal, para ser enviado para fora. Ok? E aqui, pessoal, deixa eu ver aqui. Eu vou terminar aqui com essa frase, 2 historiadoras. Eu só tô... Deixa eu ver essa aqui da frente. Ok. A partir do século XVI, ou seja, anos 1500, a empresa colonial, e ela usa a palavra empresa porque basicamente isso mandou um monte de gente aqui para explorar o território, ela vai girar em torno da cana. A formação de vilas, de cidades, a defesa de territórios, a divisão das propriedades, a relação com diferentes grupos sociais e até a escolha da capital, que nesse momento vai ser Salvador, porque era o centro da cana. A civilização do açúcar era feita de muitos pedaços, todos dependentes entre si. E aqui ela está falando justamente da Casa Grande e da Senzala, que são 2 pedaços opostos, mas que um existe por causa do outro. E como se pode notar, é possível sim falar em civilização do açúcar, já que este invadia esferas sociais, econômicas e culturais. Então,
quero que vocês terminem essa aula com essa mentalidade. O açúcar, nesse momento, ele vai gerir toda a vida da colônia. Tudo aqui é orientado para tu produzir açúcar. E por que tu vai produzir açúcar? Para vender e ganhar dinheiro. Então, bate um pouco naquela tecla de... Teve uma colega que falou na aula passada, tudo gira em torno de dinheiro. Nessa época, o dinheiro era o açúcar. Então, tudo vai girar em torno desse produto, ok? Alguma pergunta, pessoal? Agora é a hora de fazer pergunta, de perguntar mesmo. Que na aula que vem a gente vai para treta. Aqui vai ser a treta, que é a treta dos cara meio feio aqui. Que o pessoal de Portugal só pintava uns retratos meio feios. Senhor, se cair alguma questão de Brasil Colônia, eu vou lembrar desse meme do cachorro. É pra lembrar, é por isso que eu coloco os memes, pessoal. Por isso que eu coloco os memes, porque o meme, ele é perfeito. Eu tenho muitos ainda. Eu tenho muitos ali de Brasil Império, que vocês vão ver na próxima aula também. Tem 2 memes que eu coloquei nessa aula que não deu tempo de ver. Mas que daí fica no imaginário de vocês, ok? Respondam a chamadinha, pessoal. Não esqueçam de responder a chamada. E até a semana que vem, certinho? Vamos lá para a aula de literatura.